paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente e te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, irmão. Olha só que interessante. Todos os provérbios. Deixa eu te falar. Consagra o seu dia, coloca as coisas na presença de Deus. O Senhor está tomando conta de cada situação. Bora aqui para a palavra, em nome de Jesus? Vamos escutar o que Deus tem para nós? Provérbio 16, 2. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. O versículo 3, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Em sua alma, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Irmão, Jeremias 10, 23. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. O que nós aprendemos? Já entendeu o contexto? Nosso caminho na mão de Deus. O que ele está falando? Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações. Eu e você estamos em um caminho. E nós consideramos que esse caminho que nós estamos é um caminho certo. Tá tudo beleza, tá tudo ok, nós consideramos que esse caminho tá certo. O que Deus faz? Julga as verdadeiras intenções. Irmão, tanto minha ou do outro lado da história, Deus vai julgar as verdadeiras intenções do nosso caminho. O que ele falou? Consagra o seu caminho. Irmão, às vezes nós estamos entrando num caminho e nós não sabemos o que tá lá do outro lado. Deus vai julgar as verdadeiras intenções. Nós estamos do lado de cá. Vamos supor que nós estamos do lado de cá. E nesse caminho, nesse projeto, nessa situação, nós estamos com boa intenção, mas do outro lado às vezes não está. Ou de repente eu e você estamos indo com a motivação errada. Vamos falar logo aí para a gente, a espada cortar aqui de um lado e do outro e trazer cura para a nossa vida. De repente nós estamos indo, estamos com uma intenção que não vem de Deus, que vem da nossa carne, uma intenção forte. Deus vai julgar as verdadeiras intenções. O que eu tenho que fazer? Deus, estou nesse caminho aqui. Então, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Consagra, querido, teu caminho nas mãos de Deus. Consagra o que você vai fazer nas mãos do Senhor. Deus está cuidando. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus caminhos serão bem-sucedidos. Vou ter sucesso naquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou consagrando a Deus. Aí ele vai falar, em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. O que eu preciso entender? A nossa vida está nas mãos de Deus. O que você precisa entender? A sua vida está na mão de Deus. Não adianta eu apavorar, eu espernear, ficar doidão, malucão. Não, a minha vida está na mão de Deus. Aí ele fala assim, Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Irmão, o que eu preciso fazer? Escutar a direção de Deus, buscar a direção no Senhor. Deus, dá direção aqui, Deus vai nos dando direção e nós vamos aprendendo aquilo que Ele tem para a nossa vida e as coisas vão acontecendo, mas eu preciso entender, esse caminho aqui que eu estou traçando parece bom. Mas lá do outro lado tem uma má intenção, aí Deus vai julgar as intenções. Esse caminho que eu estou traçando aqui parece bom, não parece? Parece ser uma coisa apresentável, mas eu estou querendo, sabe, eu queria ter uma vantagemzinha, queria ter um negocinho assim, uma coisa. Às vezes, meu irmão, para com isso. Deus vai julgar as verdadeiras intenções. Consagra o que você vai fazer na presença de Deus, que Ele vai dar direção para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos com a intenção sem saber que está errado. Como é que é sem saber que está errado? Nós não sabemos as coisas do outro lado. E os projetos também. O que Deus vai fazer?
vai trazer luz, vai trazer direção, mas entenda, querido, o seu caminho não é seu. Ó, vou falar uma coisa, você pode até querer mudar, fazer isso, ir para o outro lado, ir para um lado, ir para cima, ir para baixo, mas o seu caminho está na mão de Deus. Ele já traçou desde o ventre da nossa mãe, ó, ele já sabia. Não adianta, você quer ir para um lado, ele não vai deixar. Ah, você quer ir? Então peça para ele. E se ele te abrir um caminho, abrir uma situação, ele vai deixar. Agora, eu não posso fazer sem Deus deixar. Ó, acompanha aqui comigo em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta, querido. Você está temando aí, não adianta. Você acha que é o quê? Você vai fazer o que você quer? Eu vou fazer o que eu quero? Não dá. Não dá. Eu posso fugir o jeito que for. Lembra do Jonas? Vai para Nínive. Aí o Jonas pegou o barco, foi para trás. Trouxe um problemão danado pro dono do barco. Teve que jogar tudo o que tinha dentro do barco fora. E a tempestade, não, me joga. Aí ele se arrependeu, né? Me joga no mar que vai parar isso aí. Aí Deus mandou uma condução para ele ali. Baleia. O que nós precisamos fazer? Vamos para onde Deus está mandando. Obedece a direção de Deus. Sei que, ó Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Presta bem atenção. Vamos aqui, vamos ilustrar aqui, ó. Lucas 24:15. Enquanto trocavam ideias, quem é aqui quem está trocando ideia? Os dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Eu creio que não eram discípulos dos 12, certo? Era dois discípulos de Jesus, mas não era um dos 12, que vai falar até o nome de um aqui, que é Cleopas. Então, presta atenção, ó. Então, enquanto trocavam ideias, discutiam, conversando. O próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Olha, presta atenção. E, entretanto, os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Irmão, eles estão indo para Emaús, certo? Os dois discípulos estão indo para Emaús. Era para ir para Emaús? Não, porque o movimento ia acontecer lá em Jerusalém. Não era para ir para Emaús. Era para ficar lá em Jerusalém. Não era para ir, era para ficar lá, não era para ir para Emaús. Só que eles estão indo para Emaús, certo? A gente vai saber lá na frente. Antes das coisas acontecer, Deus, Jesus, o Espírito Santo vai caminhar conosco e o nosso coração vai arder. E eu vou entender, vamos voltar. E entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecer, irmão. A gente não sabe por que os olhos dele foram impedidos de conhecer Jesus. Se Jesus não se revelou para eles naquela ocasião ali, se era uma situação maligna oprimindo ali que atrapalhou os olhos espirituais dele, os olhos dele de enxergar, mas não reconheceram. Ou andavam muito longe de Jesus, mas era discípulo, mas estava um pouquinho lá, mais lá para o fundo, lá para trás, e não estava entendendo. Agora, o que eu preciso entender? Então, no versículo 25, então eles vão falando do que aconteceu, que Jesus morreu, e eles esperavam que era Jesus que ia resgatar o povo, e aquela situação toda. Meu irmão, em nome de Jesus, preste bem atenção, o que nós precisamos entender diante das situações, diante das condições? Jesus vai conosco no caminho, querido. Presta atenção, eles precisavam voltar. A gente vai ver no final aqui. Então, o versículo 25. Então lhes admoestou, corrigiu, né? Chamou a atenção. Lhe admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Irmão, o que eu preciso entender? Fica com a palavra que já está declarada em nome de Jesus. Creia no que já foi dito. O nosso caminho está na mão de Deus. Aí Jesus vem e fala para ele: nécios, tolos, né? Tolos de entendimento e lentos de coração para crer
para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Irmão, já foi declarado a vós, já foi declarado para mim e para você. O nosso caminho está na mão de Deus e Deus é maravilhoso com essa palavra. Deus é tremendo. O nosso caminho está na mão de Deus, já foi declarado. Eu preciso agora crer. Já foi profetizado. Nós precisamos crer em nome de Jesus em tudo que está acontecendo na nossa vida e mundo em maneira geral. Versículo 29. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. Olha só. Jesus, eles não reconheceram, estão conversando, estão falando, Jesus está admoestando, dando direção, aí não, fica aqui conosco. Aí Jesus, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, versículo 29, Lucas 15, Lucas 24, versículo 19, tá? Perdão, 29. Porém, eles muito insistiram, versículo 30. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e reconheceram, e ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles e questionaram. Presta atenção. No versículo 32 é quando queima o coração. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos estão indo para o caminho de Emaús. Aí Jesus falou, vocês não creu? Irmão, a gente às vezes está com o nosso caminho indo para Emaús, mas é para eu ficar lá em Jerusalém, que vai acontecer as coisas. Deus vai dar as coordenadas lá. Olha só, diante dessas questões, o que nós precisamos entender? Toda vez que eu me alimentar com o alimento direto, palavra de Deus, aquilo que vem de Jesus, direção do Senhor, direção do Espírito Santo, os nossos olhos vão abrir e nós vamos entender. Versículo 32. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Jesus explicando as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunido os 11 e outros seguidores com eles. O que eles fizeram? Voltaram. Por que eles voltaram? Porque aquilo que Jesus falou abriu, aquilo que o alimento que Jesus entregou abriu os olhos dele. O que eu preciso entender? O meu caminho não é seu, o seu caminho não é seu. Jesus vai conosco, mesmo a gente indo para o caminho errado. Mas eles tomaram a decisão, por quê? Porque o coração ardeu e eles voltaram de novo. E voltaram e retornaram para Jerusalém. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Estou aqui, estou num projeto. E esse projeto, e Jesus está comigo, está comigo. Mas esse projeto é problema. Esse projeto não é de Deus, não presta. Jesus encosta do nosso lado e vai dando direção, vai explicando as Escrituras e vai falando. Você tem que crer nas Escrituras, naquilo que já foi falado. Irmão, o coração vai arder. Aí Jesus entrega algo a mais, um alimento espiritual vindo da mão do nosso Senhor. O que acontece? Os olhos espirituais abrem. Por quê? Porque nós recebemos aquilo que vem de Deus. O que nós precisamos entender? Consagra aí o teu caminho nas mãos de Deus. Porque se eu estiver indo para Emaús e precisar retornar, Jesus vai falar comigo e o meu coração vai arder. Consagra, coloca na presença de Deus. Olha o que o Pedro falou. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, em nome de Jesus, não vai, não faz, não toma decisão se você não tiver as palavras de vida eterna que vem de Jesus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, guia o nosso caminho, Pai, guia com o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor. E se porventura, Pai, nós estamos entrando em situações que não
não provém de ti. Abre os nossos olhos, nos dá sabedoria, ó Deus. E se essas situações forem de ti, e mesmo assim tiver desafios, nos capacita para vencer os desafios, nos unge com o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus, e nos fortalece de maneira sobrenatural, porque nós dependemos de ti e sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Unge-nos, ó Deus, com a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia, meu irmão, em nome de Jesus. Toma posse da palavra de Deus, entenda, o seu caminho não é seu, querido, o seu caminho é de Deus. Se a gente estiver indo para Emaús e a gente precisar voltar, a gente vai voltar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus vai arder no nosso coração, e quando nós recebemos o alimento espiritual, os nossos olhos espirituais se abrem. Jesus, alcança cada um que está comigo, cobre com teu poder a tua graça, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.